Amém, queridos? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 8. Diz assim: quando envelheceu Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desgraçou ou desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Samuel, atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje. Abandonam-me e prestam culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governa. Verso 18. Diz assim: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Até aqui. Essa passagem, irmãos, que está no livro de Samuel, só fazendo aqui uma introdução para nós entendermos o que trata essa passagem. Todos nós sabemos que Deus sempre cuidou e tratou do seu povo chamado o povo judeu, ou o povo hebraico, ou o povo hebreu. Nós sabemos que ali, desde a aliança que ele fez com Noé, depois da aliança que ele fez com Noé, Deus ali também fez uma aliança com Abraão, reforçou a aliança de que aquele povo era um povo dele, era um povo escolhido por ele, era um povo que iria prosperar na terra, era um povo que iria ser referência de Deus na terra. E a aliança que ele fez com Abraão, todos nós sabemos, que Abraão foi um homem que não teve filhos, mas Deus fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, e ele mesmo dizia a Deus: como poderia ser eu pai de uma grande nação se nem filho tenho? E ali Abraão foi envelhecendo, Sarai, a sua esposa, também envelhecendo, e todos nós sabemos da história de que Deus continuava reafirmando com Abraão que ele seria pai de uma grande nação, porque havia uma aliança com Abraão. E todos nós sabemos que chegou um momento que a própria Sara chegou para Abraão e falou: Abraão, não tem como nós termos filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou ajudar Deus a essa situação.
E ali Sarai arrumou um jeito de colocar a serva dela para deitar com Abraão, para que ele tivesse filho. E no momento ali, daquela decisão, parece que para Sara foi tudo ok, Abraão ficou muito preocupado com isso, e nasceu um menino chamado Ismael. Sarai ficou feliz em partes, achando que tinha resolvido o problema. Bom, agora minha serva deu um filho a nós, mas aquele filho não era deles, não era de Sarai com Abraão, era um filho somente de Abraão. E todos nós sabemos da confusão que isso surgiu na vida de Abraão, mas Deus não desistiu do projeto. E Deus ali continuou a reafirmar com Abraão sobre a aliança. E chegou o momento onde Deus falou: agora chegou o tempo. Mas Abraão, chegou o momento, Abraão, Sarai ouviu e riu. Falou: como pode isso? Mas Deus se virou para Sarai e disse: existe alguma coisa impossível qual eu não possa fazer? E todos nós sabemos da história que veio Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre, foi uma obra de Deus. Aquilo naturalmente não poderia acontecer. Mas Deus, quando Ele tem um plano, irmãos, não existe nada impossível para Deus. Então, só adiantando aqui algumas coisas. Se você pensa que você está vivendo algo impossível, realmente você está vivendo algo impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Tudo é possível a Deus, ao nosso Deus. E Ele mesmo nos diz na sua palavra que tudo é possível naquele que crê. Então nós temos que crer nesse Deus. Nasceu Isaac cresceu e a promessa continuou. Deus visita Isaac e fala: você vai ser, você é a descendência de Abraão, e vocês serão uma grande nação. De Isaac nasce Jacó. De Jacó, Deus ali reafirma a aliança. De Jacó nascem os 12 filhos de Jacó, que representavam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel destacou um chamado José. José, exatamente esse, José do Egito. Esse José, ele sofreu porque ele contou um sonho que ele teve. Ele passou por tempos muito difíceis. Os irmãos invejaram dele, porque ele era um filho preferido de Isaac. E todos nós sabemos que José teve ali Deus reafirmando a aliança na vida de José. José foi para o Egito. O Egito teve um problema sério de fome, mas ali Deus levantou José como governador do Egito. E ali José, através de José, todos os seus 12 irmãos vieram para o Egito. E ali cresceram, aquela nação começou a crescer de forma estrondosa, que aí se tornou a nação dos hebreus. De tal forma que o faraó ficou preocupado, porque brotava criança daquele povo. E todos nós sabemos da história que cresceu tanto que Faraó ficou preocupado e começou a escravizar. Quanto mais Faraó escravizava aquele povo, mais nascia criança. E chegou um ponto que Faraó falou assim: nós precisamos parar com isso. Pediu para que as parteiras matassem toda criança, homem que nascesse. E ali veio Moisés. Nesse evento nasce uma criança chamada Moisés. A sua mãe, preocupada que Moisés não fosse morto por causa daquela sentença de Faraó, ela coloca Moisés num cesto de betume e coloca no rio. Você, mãe, tem coragem de fazer isso com seu filho? Pois é.
ela teve. Ela colocou o seu filho no rio e pediu para que a sua filha seguisse o rumo ali do filho. Essa criança, esse bebê foi parar na mão da filha de Faraó. A filha de Faraó adotou essa criança voltou para a mãe que o criou. Olha o Deus do impossível. Aleluia. Olha o Deus do impossível. Glória a Deus. Essa criança, um bebê, vai para o rio, é encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó amou aquela criança. Aí aparece a Miriam, que é irmã de Moisés, e fala: eu conheço uma que pode cuidar dessa criança para você. Então quem é? Leva ela. Levou para a mãe. E aí Moisés não teve custo nenhum para a mãe, né? A mãe ganhou para criar o filho. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Você acha que está ruim para você? Você acha que você está passando dificuldade? Deus está no controle. Deus abre porta onde não existe. Continuando, para nós chegarmos aonde nós lemos, tem uma caminhada aí, não é? E Deus levanta Moisés. Engraçado, Moisés ele é criado, nascido ali no meio de Faraó. Ele estudou na melhor faculdade, nas melhores escolas daquela época. Ele se tornou um príncipe. Mas Moisés amava o seu povo. Moisés amava o seu povo. O povo hebreu, Moisés amava, porque Moisés era um hebreu. Moisés fazia parte da aliança, daquele povo amado por Deus. E num evento, Moisés viu um soldado judiando ali, maltratando um hebreu escravo, ao ponto de que Moisés foi ali e matou aquele soldado. E ali foi um erro de Moisés. E aí todos nós sabemos que Moisés teve que fugir, largar tudo, abrir mão de tudo. E Moisés viveu aos 40 anos isso ele fez. Ele fez essa morte desse soldado aos 40 anos. E ele teve que largar tudo, abandonar, porque senão o faraó ia matá-lo. E ele foi para uma fazenda mexer com bicho, com ovelha, com cabra, com gado. Um príncipe. Foi lá e viveu 40 anos cuidando de animal. Ali ele conheceu a sua esposa, teve filhos. Moisés, aos 80 anos de idade, Deus visita Moisés. Todos nós sabemos que Deus visita Moisés por meio de uma sarça. Uma sarça são o quê? Uns galhos secos que começou a pegar fogo, mas só havia um fogo ali, né? Mas a sarça não queimava. Então Moisés foi ali visitado por Deus e Deus falou: Moisés, eu preciso que você faça uma missão. E qual era a missão? Libertar o povo do Egito. Por que libertar o povo do Egito? Porque a promessa precisava se cumprir. Deus não esqueceu da sua promessa. E Deus ali levanta Moisés, e Moisés ali falou: poxa Deus, eu não tenho como mais, eu fiquei muito tempo fora, a minha linguagem agora é com os bichos. Mas Deus falou: não esquente a cabeça, não temas, porque eu sou com você. E ali Deus envia Arão, o seu irmão, para ajudá-lo. Todos nós sabemos que Moisés foi usado ali para levar, para chegar até o faraó e dizer: olha, você precisa libertar esse povo para que eles saiam para adorar a Deus. Era só para isso, né? E Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Faraó não ia suportar aquilo que iria acontecer. Então Deus precisava endurecer o coração daquele homem, porque ele não ia suportar. E ali começou as 10 pragas, todos nós sabemos. E a última praga que aconteceu foi a morte de todo o primogênito.
E ali Deus permitiu aquilo, fez todo aquele cenário para mostrar algo para o povo e para nós. Porque Ele pediu para que Moisés dissesse para o povo que matasse um cordeiro, assasse aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro colocasse nos umbrais das portas, e aquilo já estava mostrando que a libertação do povo, a libertação do ser humano do pecado seria por meio de sangue. E aí todos nós sabemos que esse sangue veio representar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que derramou seu sangue para nos libertar. Mas aí o povo do Egito viu aquilo, o faraó falou: saiam daqui. E o povo do Egito todos começaram a dar riquezas para eles irem embora. E eles foram embora. Todos nós sabemos que eles foram para o deserto. E aí Deus começou a tratar aquele povo. Por quê? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E aí Deus começou um tratamento com esse povo. Deus ama demais esse povo. E Deus começou a tratar ali no deserto. Era para eles passarem mais ou menos 40 dias. Passaram 40 anos por conta de desobediência. Moisés cumpriu ali a sua tarefa. Moisés foi um dos homens que desejava muito entrar nessa terra prometida, qual Deus tinha falado lá para Abraão. Eu quando lembro, irmãos, a passagem quando Moisés sobe ao monte e Deus fala com ele: olha lá, Deus permite Moisés ver a terra prometida, e falou assim: você não vai entrar. Eu, uma certa vez, estava lendo essa passagem, eu comecei a chorar e soluçar, porque eu me coloquei no lugar de Moisés. Mas o Espírito Santo me visitou ali quando eu estava meditando naquela passagem, e foi uma visitação tão gostosa, porque na verdade, irmãos, quem entrou na terra prometida de fato, de verdade, foi Moisés. Aleluia. Porque Deus falou assim: Moisés, olha lá a terra, você não vai entrar, esse povo vai entrar, mas eles vão fazer tudo errado, eles vão adorar outros deuses, eles vão me abandonar, eles vão fazer isso e aquilo. Irmãos, eu comecei a chorar de soluçar. Eu falei: como pode um povo ver tudo isso que Deus fez, e Deus declarar e dizer: eles vão fazer isso, exatamente isso, contra mim? Então, por isso que eu cheguei na conclusão de quem entrou na terra prometida foi Moisés, porque Deus ali mostrou para ele, naquele mesmo dia Deus o levou. Ele sim entrou na terra de descanso. Se você pensa que o seu descanso vai ser aqui, você está enganado. O nosso descanso é com o nosso Deus. Como eu falei que Deus, ele tinha o Teodoro, ele já tinha nascido no coração de Deus. Na verdade, você e eu já tínhamos nascido no coração de Deus. E Deus nos trouxe a essa terra para conhecermos a obra de Jesus, e não só isso, mas proclamarmos esta obra a outras pessoas. Mas Deus nos aguarda no lugar de onde fomos criados. Nós precisamos, irmãos, voltar para onde viemos, da onde viemos. E o Deus a qual eu e você serve, o Deus a qual você levanta as mãos e louva e adora, Ele está te esperando, Ele está me esperando. Ele anseia nos ter eternamente. A nossa vida aqui ela é passageira. Irmãos, o que é 60 anos? O que é 80 anos? O que é 100 anos? Passa assim. Mas a promessa de Deus para nós é a eternidade. Escola dominical, né? Comecei lá em Noé. Nós já estamos em Moisés. Aí Moisés não entra. Quem que entra com esse povo? Josué. Josué entra com esse povo. Olha que engraçado, irmãos. Josué também viu o mar vermelho se abrir e o povo passar.
Agora chega o momento de Josué ser líder, de liderar aquele povo. Deus visita Josué e fala: Josué, ser forte e corajoso. Ou seja, Josué, confia em mim, olha para mim, não olha para a circunstância, olha para mim, não vai ser fácil. E ali Josué assume a liderança. Josué viu o mar vermelho abrir. De repente Josué agora está diante de um rio, e o povo precisa passar para atravessar para o outro lado, para chegar até Jericó. E aí o que Deus faz? Deus fala com Josué. Talvez Josué pensou: vai ser igualzinho, igual Moisés, ele vai pedir para mim bater alguma coisa nesse rio aqui, ele vai abrir. Não, Deus fala: Josué, você vai ser diferente. Josué, pede para o povo marchar, pede para os sacerdotes, para os levitas entrar dentro da água. Vai, entra na água. E aí eles tiveram que entrar e começaram a ir, o rio era fundo, e Deus fechou a porta lá na frente. Ele fechou, o rio foi baixando, e todo o povo passou e atravessou. Olha que milagre maravilhoso, não é, irmãos? Mas só que o problema é que a gente esquece dos milagres que Deus faz na nossa vida. E esse povo atravessou, foi para Jericó. Irmão, segundo a história, Jericó tinha muros altíssimos. Inclusive esse muro era construído em casas. Aos olhos humanos aquilo seria impossível vencer aquela cidade. Irmão, um povo que não sabia nem manusear uma faca. Mas Deus falou: Josué, escuta a minha instrução. Olha a instrução que Deus dá, irmãos. Já pensou se Deus visitasse a vida do pastor Sérgio e falasse para ele: olha, fala para o meu povo, que é o que você está cuidando, fala para eles, ir lá na prefeitura, rodear a prefeitura 7 vezes e começar a gritar, dizer que eu sou o Senhor. Aí eu pergunto: vocês iriam? Não precisa responder, porque o rosto de vocês já me respondeu. É assim que Deus faz. Deus faz uns negócios que, se a gente for tentar entender, você não entende. Deus dá instrução para Josué e fala: Josué, pede para esse povo rodear a terra 7 vezes em silêncio. E na 7ª vez pede para eles gritar. O rei de Jericó ficou apavorado, o povo ali, a segurança de Jericó, eles ficaram apavorados. Por quê? Porque eles ficaram sabendo do que aconteceu lá no Egito. Esse povo é estranho, esse povo tem um Deus estranho, faz umas coisas esquisitas. E realmente, imagina, o prefeito, o Sérgio, acho que ele vai achar estranho, não vai? O prefeito Sérgio, não o pastor Sérgio, o Sérgio. Talvez não, porque ele está quase se convertendo, né? Talvez ele se converteria com isso. Não estou profetizando isso, o pastor Marcos falou para a gente sair daqui e rolar 7 vezes lá. Não, pode ser, se Deus mandar, faça. E ali Josué obedeceu, e o povo também obedeceu, e as muralhas de Jericó caíram. Uma coisa incrível, nunca visto na história. E ali eles começaram a avançar. Irmãos, eles começaram, Josué foi ali conquistando cidades e cidades. Chegou um momento, no finalzinho, que Josué chega para o povo e fala assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué disse isso? Porque o povo estava se desbandando novamente para a idolatria, para servir outros deuses, a desobedecer ao Senhor. Então Josué se levanta e diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E nós sabemos que Josué, ao falecer, Deus levara Josué, o povo ficou sem um líder. E esse povo começou a desobedecer a Deus, servir a outros deuses. E Deus começou a levantar juízes, tais como, lembram de Sansão? As 7 tranças de Sansão lá, né? Ele era um dos juízes. E outros. E por fim, final, surge Samuel. Sabe como surge Samuel, irmãos? Samuel, ele foi um filho muito requerido. A sua mãe, ela não podia ter filhos. Ela casou com um homem e ela não pôde ter filhos. E esse homem teve que casar novamente com outra mulher. E essa outra mulher dava muitos filhos para ele. Mas a Ana não podia ter filhos. E a Bíblia relata que essa mulher, ela se entristeceu tanto porque não podia dar um filho ao seu marido. E ela queria muito esse filho, ao ponto de ela orar incessantemente, de tal forma que o próprio sacerdote ali, o Eli, viu que ela estava meio que louca. Mulher, você estava meio doida, de tanto que ela chorava pelo filho. E ela fez uma promessa a Deus e falou: Deus, se o Senhor me der esse filho, eu te devolverei. Aí Deus falou: opa, chave. Samuel já estava no coração de Deus. Olha que interessante, não? Eu não sei, irmãos, essa história está me levando, me remetendo ao projeto de Deus, ao propósito de Deus. Nós apresentamos uma criança, vamos apresentar muitas outras crianças. Saibam disso, toda criança que for apresentada aqui, ela primeiro nasceu no coração de Deus. E ali Deus falou: opa, Samuel, chegou a sua vez, chegou o seu momento. Eu achei um lugar para você nascer. E ali ele colocou Samuel no ventre de Ana. Ana deu à luz a um filho chamado Samuel. Samuel, antes mesmo de crescer, Ana pegou Samuel e depositou ele aos pés do sacerdote ali. Agora falou: agora você que vai levar esse garoto à presença de Deus. E realmente Deus visitou Samuel, falou com Samuel. Samuel acordava, falava para ele: Eli, você me chamou? Não chamei. 3 vezes, na terceira vez ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus usou Samuel como o último juiz, como o último sacerdote daquele povo. E Samuel começou a conduzir esse povo. Deus fez milagres e coisas maravilhosas por meio de Samuel. Mas o povo chegou um dia, porque Samuel envelheceu. Aí nós agora chegamos no capítulo 8 de 1 Samuel. Samuel envelheceu, mas Samuel ele tinha dado aos seus filhos uma função. Talvez Samuel estava pensando: não, meus filhos vão dar continuidade a esse projeto de Deus. E a Bíblia diz que os filhos não seguiram o caminho de Samuel. Muito triste isso, irmãos. Mas a Bíblia diz que o povo se levanta, os líderes se levantam, vão até Samuel e falam: queremos um líder, queremos um rei, porque todos os povos têm rei. E a Bíblia relata, conforme nós lemos, Samuel capítulo 8, depois você vai reler isso na sua casa. A Bíblia relata que Samuel ficou triste com isso. E Deus visita Samuel e fala: Samuel, não fica triste. Esse povo, eles não estão recusando a você, eles estão recusando a minha liderança. Eles não estão recusando a sua liderança, eles estão recusando a minha liderança. Eles não querem mais a minha liderança. Dê a eles o que eles estão pedindo. Se há um tema que eu poderia colocar nessa mensagem, é sobre permissão ou direção. Deus aqui permite.
Deus aqui dá uma permissão. Ok? Vocês querem um rei? É isso que vocês querem? Ok, vou permitir vocês terem um rei. E ali Deus permitiu Saul ser o rei deles. E Deus fala para Samuel, fala para esse povo, como que eles vão ser. Eles vão ter que dar filhas para o rei, vão ter que dar impostos para o rei, vão ter que dar uma parte da plantação para o rei, vão ter que fazer tudo isso. Diga a eles, é tanto que no verso 18 diz assim, ó, e naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Isso é Deus dizendo. Vocês impediram o rei, ok, permitam vocês terem o rei. Irmãos, aqui, dentro de toda essa introdução que eu dei para vocês, tudo para que nós venhamos entender como que Deus age, e como Deus é, e como Deus nos vê. Aí eu preciso agora trazer para os nossos dias de hoje. Quem é pai aqui sabe muito bem, e quem é filho também sabe muito bem, não é? Aquele que ainda não tem filho, mas foi filho, ou é filho. Lembra quando você chegava para o seu pai, para a sua mãe, mãe, eu quero, pai, eu quero, faz isso para mim, pai, compra isso, pai, eu quero, mas filho, espera, não, pai, eles não estão entendendo, eu preciso disso, e pai, mãe, eu quero, eu preciso disso, e começa aí tem todas as estratégias, chora, esperneia, fica triste, e aí, mas não desiste, e o pai sabe que aquilo não vai ser bom para o filho, mas o pai faz o quê? Permite. O que vai acontecer, irmãos? O que aconteceu com você quando você pediu tanto para o seu pai e ele permitiu? Depois você sofreu toda a consequência daquele pedido. Você e eu sofremos porque fomos teimosos, não ouvimos nosso pai, nós achávamos que nós estávamos com razão, nós achávamos que aquilo era a melhor coisa, e o nosso pai permitiu, ou muitas das vezes nós permitimos os nossos filhos de tanto eles pedirem. Mas aí o que eu quero chamar a atenção da igreja é que nós sofremos a consequência disso, da permissão. Deus permitiu e o povo sofreu a consequência. Saul foi um rei desobediente, foi um rei que desagradou a Deus, e mesmo assim Deus deu vitória a Saul. Mas o povo sofreu a consequência daquilo que eles pediram, a consequência da permissão de Deus. Eles estavam vivendo sobre a permissão. Quantos de nós fizemos ou fazemos isso? E pode ver, todo aquele que quer uma coisa, quer demais uma coisa, ao ponto de não ouvir nada, ninguém e ninguém mais, né? Você não consegue ouvir mais ninguém, é isso que eu quero. Você começa a gerar dentro de você uma ansiedade. Você começa a trabalhar isso, e isso começa a surgir dentro de você uma grande ansiedade, que é isso que nós vemos nos dias de hoje, pessoas extremamente ansiosas, doentes emocionalmente, porque querem, eu preciso disso, Deus tem que fazer isso comigo. Pai, libera isso, marido, libera isso, eu quero, e você vai conseguir, de forma permissiva, mas você vai sofrer as consequências disso. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo e com Saul. Mas olha que interessante, você está com a sua Bíblia aberta? Vai lá, 1 Samuel capítulo 16. O Senhor rejeita Saul.
Mas Deus agora entra de fato em ação. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: que hora que é, gente? O pastor falou que eu podia ir até meia-noite, é isso mesmo? É? Vocês vão até meia-noite? Amém. Amém. Não, pastor, não faz isso não. O Senhor disse a Samuel, olha Deus visitando Samuel novamente, e diz assim para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha que interessante, irmãos, a pergunta que Deus faz. É uma pergunta retórica, né? Ele fala: poxa Samuel, até quando? Eu já rejeitei, não disse para você? Mas Samuel estava triste por causa disso. E aí ele fala assim: eu rejeitei como rei de Israel. Aí ele fala assim: enche agora, vai agora, enche um chifre com óleo e vá até Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Diga assim comigo: escolhi. Agora Deus entra em ação. Agora o Pai entra em ação. Agora o Pai dá a direção. Agora não é Deus dando permissão, agora é Deus dando direção. Agora é a minha vontade, agora é a vontade do Pai. Agora Deus, por sua infinita misericórdia e amor, entra em ação. Agora nós vamos falar sobre direção. Quando Deus direciona as coisas, é diferente. Porque a direção, quando Deus nos dá uma direção, ou quando Deus direciona as coisas para a nossa vida, não há ansiedade. Sabe por que não há? Ah, pastor, mas eu sinto ansiedade. Pode até sentir, mas você não vai alimentar ela. Sabe por quê? Porque Deus, o próprio Deus, se incumbirá disso. Ele vai se levantar e vai dizer para você: ei, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Aleluia. Eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Agindo eu, ninguém impedirá. Há alguma coisa impossível que eu não possa fazer por você? Olha que interessante. Quando há direção de Deus, Deus fala conosco. Ele usa até passarinho para falar com a gente. E Deus começa a trabalhar isso. Aí a nossa ansiedade vai indo embora. E as pessoas chegam e te questionam: e aí minha irmã, e aí meu irmão, e aí aquele... Estou esperando em Deus, estou confiando em Deus. Quando você está na permissão, você tem aquela culpa. A culpa vem sobre você. E você não tem forças para dizer que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Sabe por quê? Porque a culpa vem no seu ouvido, no seu coração e fala: está vendo, teimosinho? Está vendo, teimosinha? Eu não te disse? A gente faz, né? Fica doidinho para dizer, né? Eu não te disse. É uma verdade para vocês, não? Minha mãe, ela não sentia vontade, ela falava. Ela fala: eu te disse. Está vendo? Eu não te disse? Ao peso. Aí eu fico sem força, pastor, de falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem poderá impedir? Aquieta, ó minha alma, eu ainda o louvarei. Isso só nós vamos conseguir fazer se estivermos na direção de Deus. Agora olha aqui lá, no verso 5, Samuel, porém, disse: como poderia fazer isso? Saul, sabendo disso, ele vai me matar. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e mostrarei o que fazer. Você irá ungir a mim aquele que eu indicar. Aquele que eu indicar. Ó Deus no controle.
Ó Deus, dando direção. Vocês percebem, irmãos, que quando tem a direção de Deus, a coisa é mais suave. Por isso que o próprio Jesus disse: pega o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Aleluia. Direção. Quando nós estamos na direção do Senhor, é suave, irmãos. Ah, pastor, então significa que se eu estiver na direção de Deus, eu não vou ter situações difíceis, eu não vou ter circunstâncias difíceis. Não, vai ter, mas é diferente. É suave. Pastor, quantas pessoas nós ajudamos e veio até nós, casais, por exemplo, totalmente ao ponto de se separar, não tem mais jeito, não tem mais como. Aí nós trazemos, amamos, mostramos Jesus, esse casal aceita Jesus, aí eles querem arrumar a vida, eles aceitam arrumar a vida, e aí a gente vai dando a direção, Deus vai nos usando para dar a direção, e esse casal vai seguindo a direção, quando daqui a pouco está lá um casal firme e forte, e com uma carga suave. E aí, está pesado? Olha, está difícil, mas está suave, dá para caminhar. Percebe, irmãos, como Deus te ama, como que Deus nos ama. Esse é o cuidado do papai para você e para a minha vida. Mas só que nós temos que entender que temos que estar na direção de Deus. Pastor, mas eu já estou orando há muitos anos e Deus não fala. Não significa que Ele nunca deu direção. Eu quero terminar aqui porque eu preciso falar do meu testemunho. Pulamos lá para o verso 7 do capítulo 16. O Senhor, contudo, disse a Samuel, porque aí Samuel entrou em conflito, quando ele viu os filhos de Jessé, falou: ele é aquele ali, porque o cara tem um porte mais ou menos igual ao do Saul, porque na verdade Samuel ele estava ainda com aquela imagem, porque o que o povo escolhe não é o que Deus escolhe. A voz de Deus não é a voz do povo, não é a voz de Deus. Isso é uma mentira, viu? Nunca será. A voz do povo nunca será a voz de Deus. Aleluia. Porque Deus não precisa da nossa voz. A Bíblia diz que Deus é o início, o meio e o fim. Ou seja, o fim já está certo. Então não precisa da nossa ajuda. No caso. Mas vamos lá. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência, Samuel, e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, a coisa mais importante que nós podemos ter e considerar é que Deus vê o nosso coração. E olha, não adianta esconder. Não adianta esconder. Porque Deus conhece o coração. Ele conhece o íntimo. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo. Aí voltamos, pulamos aqui para o verso 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. E aqui nós sabemos a história do rei Davi. Agora, irmãos, olha que interessante, engraçado, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Saul, Deus o rejeitou. Não é interessante? Por que será isso? Porque Davi, irmãos, foi um rei
levantado na direção de Deus, pela direção de Deus. Saul foi levantado pela permissão de Deus, o povo que quis. Mas Davi, ele se apaixonou pela mulher do próximo lá e ficou com ela e mandou matar o cara. Pois é. Sabe qual a diferença de quem está na permissão e quem está na direção? Quem está na permissão, ele erra e nunca volta. Ele quer continuar. Ele erra e não volta. Ele erra e não volta. E quem está na direção, ele erra e volta. Ele erra e volta. Ou seja, ambos erram, mas a diferença é o que você faz. Sabe, Saul, ele errava e não se arrependia, não voltava para Deus. Davi errava e voltava para Deus. Por isso que se tornou um homem segundo o coração de Deus. O problema não está em errar, o problema está o que você faz depois do erro. Olha aí. Porque errar todos nós erramos. Quem aqui não errou? Quem aqui não errou? E quem aqui não vai errar? Nós vamos errar. A diferença está no que fazemos depois do erro. Irmãos, eu queria muito que vocês saíssem daqui com essa meditação sobre permissão e direção. O que você está vivendo hoje é a permissão ou a direção? E quais serão as suas decisões daqui para frente? Você vai decidir a estar na direção ou na permissão? Pastor, como que eu posso definir isso melhor? Se eu estou na permissão ou na direção? Permissão, sempre você vai carregar peso. Direção, a coisa é suave, porque Deus vai à frente e vai abrindo caminhos. Deus vai fazendo. Você sempre vai ouvir a voz de Deus dizendo assim: não temas. A pessoa que está na permissão, naquela teimosia, ele não consegue ouvir isso, porque ele está ansioso, porque ele quer demais aquilo. A pessoa que está na direção, ela descansa. E descansar não é sentar no sofá, cruzar as pernas e dormir. Não, descansar no Senhor é dizer: Senhor, está nas tuas mãos, cumpra a tua vontade. Muitos de vocês me conhecem. Isso, perfeito. O Senhor falou para você, está na direção. Os irmãos que se quiserem ler Mateus também, né? Sei lá. Irmãos, quando você está na direção, você descansa. Você sente o descanso do Senhor. Quem vos fala, muitos aqui me conhecem. Eu sou o pastor Marcos, minha esposa Edith. Congregamos muito tempo, pastor Sérgio, a sua esposa, seus filhos. Muitos irmãos aqui me conhecem lá da Igreja Batista do Povo. Na verdade, a gente se conheceu todos, nos conhecemos lá, com o pastor Edmar. Todos sabem da minha trajetória. Não foi uma trajetória fácil, mas eu confesso para os irmãos que foi uma trajetória leve. Aleluia. Porque Deus esteve na direção. Eu e minha esposa viemos aqui para Taubaté em 2001. De 2001, nós realmente passamos momentos de deserto nessa cidade. Eu me lembro que quando eu cheguei nessa cidade, Sérgio, eu ouvia que aqui era cemitério de pastor. Nunca aceitei isso. Esse tipo de palavra, ela nunca desceu para o meu coração. Porque Deus
Ele pode te levar em lugares difíceis, mas se Ele estiver na direção, pode o mundo inteiro se levantar contra você, mas Deus abre caminhos. Deus abre esconderijos para você. Ele te protege. E a minha trajetória com a minha esposa, que não foi fácil, mas foi leve, sempre servindo ao Senhor. Os irmãos acompanharam a perda das nossas 2 filhas. Nós enterramos 2 filhas aqui nessa cidade. A Laia era de 12 anos, ela amava cuidar de crianças, e os irmãos é testemunho disso. Ela amava servir ao Senhor, e o Senhor achou por bem a tomá-la para si, porque ela não era nossa, ela é dele. E hoje ela está num lugar maravilhoso, que é o lugar que nos espera, nos aguarda. Viu como é leve? Vai ficando leve a coisa? A nossa filhinha de 5 anos, Rafaela, viveu até 5 anos. Essa menina, eu pregava, e a minha esposa sempre com uma cadeira de roda com essa criança. Quando eu terminava a pregação, as pessoas chegavam perto dela e começavam a chorar. Eu falei, meu Deus, olha o ministério dessa criança. E ela, sem dizer uma palavra, as pessoas se quebrantavam diante do Senhor, porque elas sentiam o cuidado e a direção de Deus. Então é leve, fica leve. A minha esposa sofreu e sofre uma doença chamada lúpus. Quantas vezes eu vi essa mulher e falei, agora vai, hoje vai. Tinha momentos que eu não tinha mais forças, eu falava, Senhor, eu não consigo mais. De repente eu sentia uma força que vinha do Senhor, e eu ouvia assim, não temas, porque eu sou contigo. Aí está aí minha esposa, porque tem uma missão ainda, viu, querida? Tem um trabalho para a gente. Em 2016, Deus me levou por meio da empresa que eu trabalhava, para a Alemanha. Eu fiquei 6 meses e levei minha esposa para a Alemanha. Lá Deus nos mostrou coisas assim que a gente ficou abismado, de uma necessidade que talvez muitos não enxergaram. Porque, irmãos, quando eu e você estão na direção de Deus, a gente começa a ver como Deus vê. A gente, quando está na permissão da nossa teimosia, a gente não enxerga, a gente não vê o que Deus vê. Quando você está na direção, você começa a enxergar como Deus vê as pessoas. É como se fosse um raio-x, é como se você colocasse um óculos com uma lente especial. E nós vimos uma necessidade imensa. Quando eu volto da Alemanha, eu volto para o Brasil, eu voltei determinado a sair da empresa. Eu ganhava muito bem nessa empresa. Eu tinha uma vida estável nessa empresa. Inclusive as pessoas que trabalhavam comigo falavam, você, por que você vai sair dessa empresa? O meu chefe falava, o que aconteceu? Eu falava assim, não sei. E eu não sabia mesmo, porque se eu fosse tentar explicar, acho que eu ia bagunçar tudo o negócio. Em 2017 eu saí dessa empresa. Estava na Batista do Povo. Foi tão rápido que acho que até os irmãos acharam estranho a minha saída. E Deus me levou para o Canadá. De fato, o pastor Edmar já tinha ido para lá. Ele sempre me pedia, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. E eu falava para ele, pastor, ora, porque eu quero estar na direção de Deus. E realmente Deus direcionou para o Canadá. Cheguei lá, o pastor Edmar tinha uma igreja que estava sem pastor. Nós começamos um trabalho, mas não era direção de Deus para o pastor Edmar. Porque em 6 meses ele voltou para cá. E ele chegava para mim e falava, e aí pastor, como é que vai fazer? O que vai ser da sua vida? Eu falei, pastor, eu vou orar. Eu e minha esposa, nós nos propomos a orar 7 dias
dias de jejum e oração. Nós nos consagramos durante 7 dias. Depois dessa consagração, Deus enviou um pastor que mal conhecíamos e ele chegou: pastor, você não poderia me ajudar na igreja aqui por 6 meses? Eu olhei para ele e falei: pastor, eu estava orando, eu estava jejuando com a minha esposa, o Senhor é a resposta de Deus. Esse pastor falou: mas eu não posso te prometer nada, eu vou falar com a igreja. Fez uma assembleia na igreja, a igreja foi unânime, sem nos conhecer. Engraçado, né? Que a igreja, né? Nossa, quem passou pelo crivo para pastor aí, teve que passar pelo, né? Teve que saber até tinha que ser da convenção, agora estou desabafando um bocadinho, né? Não, tem que ter escritura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Pois é, quando Deus está na direção, Ele assina, Ele fala: é eu que estou falando aqui. Foi o que aconteceu com Davi. Deus falou para Samuel: é ele. Acho que Samuel falou assim: você não vai confundir. Não é ele. Até porque não tinha mais, né? Não tinha mais filho. Acho que Samuel ainda se sentiu ameaçado a dizer: já sei, não tem mais nenhum. É assim que Deus faz. Aí, irmãos, aquela igreja nós pegamos, pastor, 30 pessoas da língua portuguesa. Ele pediu para mim ajudar na língua portuguesa, porque ele fazia na língua inglesa, que era a língua principal dele. Irmãos, em 2 anos aquela igreja tinha 130 membros. Eu e minha esposa trabalhávamos dia e noite. Cansávamos? Sim, cansávamos. Mas Deus nos honrou. Veio a pandemia. Eu e minha esposa sozinhos naquela igreja. Não tínhamos que fazer isso que a gente fez, pastor. Reformamos a igreja inteirinha. Ao ponto de pessoas que chegaram na igreja e falaram: nossa, qual foi o construtor que fez essa reforma que eu queria contratar para reformar minha casa? Eu e minha esposa na pandemia fizemos isso. Eu preciso desabafar, sério? Não recebi uma ligação de vocês. Eu chorava. Eu me sentia só. Mas Deus falava: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu tive que falar com um pastor lá em Salvador, de uma batista lá em Salvador. Eu falei: pastor, me ajuda. Eu não preciso de ajuda financeira, eu preciso de apoio, eu preciso de alguém que ore comigo. Eu estou sozinho. O pastor Isaac, que estava lá, ele já estava aposentado, ele não aguentava mais. Ele mesmo disse para mim: pastor, eu não aguento mais, não dá mais. O médico já tinha afastado ele. Mas eu ali falei: tá bom, Senhor, o Senhor está comigo. A minha esposa, o Lucas, atacou ela de tal forma lá no Canadá, no finalzinho. Ela chegou aqui, até os irmãos que viram ela falaram: meu Deus, o que aconteceu com a sua esposa? Teve até uns irmãos que falaram: olha, eu fiquei preocupado com a sua esposa. A nossa filha ficou 1 ano conosco lá nos ajudando. E a gente fazendo essa tal de live, né? Tive que voltar para o Brasil porque a igreja não podia me suportar mais lá por questão financeira. Eles queriam muito que eu ficasse. Eu falei: não, eu não quero sacrificar a igreja. É só eu e minha esposa. Nós voltamos. O dia que vocês estiverem bem novamente e sentirem no coração de me chamar, eis-me aqui, estou aqui. Vim para cá. Até hoje não estou congregando em nenhuma igreja. Assim, não estou membrado. Estou sempre congregando. Eu congrego nas igrejas, prego em muitas igrejas. O Sérgio sempre me convida para pregar. O Sérgio mesmo fala: poxa, pastor, você falar isso eu fico até triste, né? Porque eu chamo tanto você para vir aqui, mas Deus não dava direção. E um dia o próprio Sérgio chegou para mim e falou: pastor, descansa, eu entendi, estou entendendo.
Por favor. Porque quando a gente está na direção de Deus, a gente precisa descansar. É um teste, irmãos. É um teste. Sabe por quê? O nosso problema é que nós minutos, segundos, minutos, hora, dia, anos, séculos. Nós contamos assim. Deus não, é por momento. Deus não se importa se é 100, se é 80, se é 60 anos. Para Deus isso não importa. É tanto verdade isso, que Deus chamou Moisés com 80 anos para tirar o povo do Egito. Deus deu filho a Abraão quase aos 100 anos. Ou seja, para Deus não existe isso. Deus é o momento de Deus. O momento de Deus, quando Ele vem, acontece, milagres acontecem. A sua vida muda, a sua família muda, tudo muda, a sua igreja muda. Quando Deus visitar, pastor Sérgio, um momento nessa igreja, aqui vai ficar pequeno. E daí, aqui está pequeno, e daí Deus vai arrumar um lugar maior. Mas Deus nos quer levar um lugar maior, não sei. Se você ficar na direção de Deus, Ele vai fazer. Deus quer salvar vidas. E salvando vidas, se não couber aqui, vai ter que ir para um lugar maior, não é? Não, Deus, nós queremos uma igreja sempre pequenininha. Então aí você vai ficar na permissão. Mas qual é a sua direção, Pai? Qual é a sua direção? Qual é a sua direção, Deus? Qual é a sua direção para a minha vida? Não limite Deus, irmãos. Não podemos limitar Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Nós voltamos para cá 3 anos e meio. Se você acredita em números, não é? Eu fiquei 4 anos lá no Canadá. Voltei para cá 3 anos e meio. Não consegui um trabalho, porque a idade chega, não é? A coisa começa a ficar difícil. Mandando currículo aqui para Taubaté, eu já estava até pensando que era para me sair dessa cidade, porque as portas de trabalho não se abriam aqui para mim. Irmãos, Deus me sustentando 3 anos e meio, sem eu ter um emprego fixo. E eu tinha que descansar. A minha esposa sempre falava: calma, calma. Eu ouvia tanto essa palavra da minha esposa: calma. Aí tinha hora que ela falava: calma. E eu descansei. Quando eu descansei, Deus colocou no coração de um homem lá no Canadá, o qual a gente serviu: lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai ter o resultado. Esse irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu posso colocar o seu nome na empresa que eu trabalho? Eu falei: irmão, posso mesmo, pastor? Ele colocou. A empresa abriu vagas abriu 3 vagas para imigrante. 2 estavam com a saúde bombando, os caras com 28, 30 anos, força total. E tá lá eu com 55 anos lá, no currículo lá, né? O primeiro eles falaram que não podia porque teve um problema de imigração. O segundo era eu. Ele nós não podemos por causa da idade dele. Esse irmão chegou para mim e falou, todo triste. Eu falei: irmão, fique em paz. Fique em paz. Deus está no comando. Esse irmão nunca jejuou na vida dele. Ele quis jejuar esse favor, irmão. Fique em paz, irmão. Aí ficou só o outro.
para fazer essa vaga, tem todo um trâmite, é muito complicado, sabe? Uma pessoa sair do seu país para trabalhar em outro país. Irmãos, de repente eu recebo uma ligação de uma advogada num sábado às 6 horas da tarde. Eu nunca vi isso, né? Uma advogada lá do Canadá te ligar às 6 horas da tarde do sábado. Ela devia ser adventista, né? Alguma coisa do tipo. Ela me liga e fala: Marcos, eu posso dar continuidade ao seu processo? Eu falei: eu posso me perguntar, que processo? Eu já fui processado, eu já fui largado. Irmãos, em um mês a imigração me chama para o exame médico. Depois de 3 meses a imigração me dá autorização para trabalhar no Canadá. Aleluia! Essa pessoa que já estava na frente, estava tudo certo, não foi aprovado. Sabe quem foi aprovado? Um cara de 55 anos. Existe algo impossível para Deus? É direção. Irmãos, e isso não está pesando nada para mim. Eu não estou, na vida, o que eu faço agora? Deus encaminhando tudo. Deus abrindo caminhos para mim e para meus filhos. Agora estou indo para lá. Agora preste atenção. Contei meu testemunho, desabafei. Agora eu preciso de vocês como igreja. Amém. Viu, pastor? Aquilo que você falou para mim ali é sério. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu não sei o que Deus tem lá para mim. Ah, mas você está indo lá trabalhar com uma empresa. Irmãos, isso aí só é o jeito que Deus dá. Entende? Deus faz umas coisas loucas assim, a gente não entende. O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês orem por mim. Lembre o pastor Sérgio, pastor, vamos orar para o pastor Marcos lá no Canadá. E eu vou mandar sempre para vocês notícia do que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque nós somos instrumentos na mão de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. Eu quero que você vá comigo. Como assim, pastor? Vá comigo, na sua mente e no seu coração. Lembre que tem um servo de Deus lá do outro lado do mundo que precisa das suas orações. Precisa, talvez, de você. Não vou falar para você escrever carta, que aí eu vou estar voltando muito atrás, né? Mas se você pegar meu WhatsApp e mandar uma mensagem, falar: pastor, eu estava orando por você e Deus pediu para mim mandar essa palavra aqui para você. Ah, se você fizer isso, eu prometo para você que eu vou filmar eu chorando, mandar para você de volta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivi 4 anos lá. E hoje eu sei o quanto um missionário sofre lá fora, às vezes nem por conta do financeiro, mas por conta de que ele não tem uma palavra de dizer assim: estou orando por você, amo você. Como você tem passado o seu dia? Mande umas fotos para nós de como você está. Ah, se vocês fizerem isso comigo, aí vai ser problema. Então eu preciso de vocês. Amém? Então que você guarde essa palavra: permissão e direção. Mude a sua oração. Fala: Senhor, o Senhor sabe e conhece da minha necessidade, mas agora eu quero entregá-la nas tuas mãos e me direciona. Por favor, me direcione. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Existe um cântico da harpa, né, que diz: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. É um cântico muito antigo da harpa, né? Cantor. Mas é esquisito, né? Solta o cabo da nau, parece até que é uma pesca, é uma
toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Ou seja, solta a direção. A direção não pertence a você. O que pertence a você é o remo. Remo. Ah, mas qual vai ser a direção? Rema. Com fé em Jesus. E navega. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Acho que o pastor agora quer me abençoar aqui, orar comigo, né, pastor? Amém. Eu quero chamar aqui a família do pastor Marcos. Quando eu falo família, lógico, estou falando Edith, estou falando todos os filhos que o adotaram como pai. Os terras, né, que o adotaram como pai. E eu quero dizer para vocês que os filhos, a Bíblia fala assim, que existe amigo que é mais chegado que o irmão. Quem é esse amigo mais chegado que o irmão? É aquele amigo que você adota como seu irmão. Então aqui você tem um pai adotado, né? Você tem, eu posso dizer para vocês que eu tenho um pastor adotado, né? É um pastor que, apesar de não fazer parte do hall de membros oficiais da igreja, é alguém que me pastoreou durante muitos anos, que me pastoreia ainda, e que em palavras que eu poderia falar do pastor Marcos, que ele é um homem de gentil presença e de uma autoridade intrínseca. Quer dizer, quando ele chega para falar, a gente ouve. E essa é uma autoridade que vem de Deus. Isso é uma autoridade que vem do Senhor, a quem Ele capacita para um propósito definido. A Edith, ela não fala tanto quanto o pastor Marcos, mas é também uma pessoa de gentil presença e que inspira autoridade quando fala. Portanto, nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Marcos, porque, de certa forma, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje aqui passou pela vida do pastor Marcos. E aquilo que você ouviu dele hoje é um direcionamento pesado para a sua vida, que somente pastores dados por Deus recebem do Senhor para orientar a igreja do Senhor. Então, ele aqui junto com a sua família, que o adotou como pai, e nós que o adotamos como pastor, nós queremos abençoar a vida do pastor Marcos e orar por ele.